Felipe, a gente comentou bastante sobre os problemas da Libertadores, com esse monopólio dos clubes brasileiros conquistando finais brasileiros ano após ano e a perda de competitividade, dado ao fato de que a economia dos países da América do Sul anda de mal a pior e que isso estava tornando a competição mais desinteressante. Alejandro Domingues, aquele dia que a gente falava sobre isso, estava assistindo aqui o Futeboteco e entrou em contato agora, fez o que nós falamos para ele fazer, entrou em contato com o senhora CONCACAF. Na verdade, entrou em contato com a MLS e com a Liga MX para tentar convencer times norte-americanos a jogarem a Libertadores. Vamos entender essa história direto aqui do Twitter que repercutiu. A Conmebol está preparando uma documentação oficial para convidar equipes da MLS e da Liga Mexicana a disputarem a Copa Libertadores a partir de 2027. O plano prevê 2 vagas por confederação, uma por convite direto e outra via mérito esportivo, desempenho em competições. Recentemente, a CONCACAF rejeitou o pedido da Liga Mexicana para retorno dos clubes mexicanos à competição sul-americana. A proposta deve ser submetida à aprovação dos presidentes nos próximos meses. Mas aí, se a CONCACAF rejeitou, mesmo que a Liga Mexicana aceite, como é que ela vai passar por cima da Confederação Continental para poder fazer esse movimento? Acho ainda tudo muito estranho. E eu já falei aqui, embora eu goste da ideia, gostaria muito mais de ver uma Liga dos Campeões das Américas, sabe? Com não 2 convidados, disputa. Acaba com a Libertadores, acaba com a Conca Champions e faz uma outra competição. Quem ganhou a Libertadores ganhou, quem não ganhou não ganha mais. Vamos evoluir, vamos olhar para frente. A Libertadores surgiu num contexto no futebol do continente sul-americano que era completamente diferente ao contexto atual. Contexto dos anos 60, final dos anos 50, quando ela surge, era de potências, né? O Uruguai, campeão do mundo, com camisas como do Peñarol, a Argentina com camisas gigantescas e um futebol muito competitivo. Depois que o futebol passou a virar um negócio, então o dinheiro dominar esse esporte, né, com os principais jogadores argentinos saindo para jogar no futebol estrangeiro, e isso aconteceu com todos os países da América do Sul, e o Brasil, em dado momento agora, pelo menos, perde, claro, seus jogadores para a Europa ainda, mas consegue ter muitas vezes os melhores jogadores sul-americanos aqui, de outros países. Então, tornou a competição num contexto, para mim, que não condiz mais com o sentido que ela foi criada. É claro que ela vai continuar sempre valendo, é claro que se amanhã meu time ganha uma Libertadores é motivo de êxtase total, mas eu não vejo mais esse mesmo tamanho. Eu acho que a gente tem que olhar para o futebol de um jeito um pouco mais macro e entender o que se pode fazer para melhorar o nível das competições. Quando você vê finais brasileiras consecutivas e você assiste programas argentinos dizendo cada ano que passa sobre a impossibilidade dos times argentinos sequer competirem contra times brasileiros, é porque a competição perdeu o sentido de ser, né? Se é para os brasileiros competirem entre si, você já tem a Copa do Brasil, você já tem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Libertadores precisa acabar e se estudar uma união entre CONCACAF e Conmebol para que seja feita alguma coisa mais interessante. E eu acho que aí a gente poderia inclusive potencializar, Felipe, inclusive ganhos financeiros muito grandes. Claro que o calendário seria um problema, precisaria passar por uma reformulação gigante. Os estaduais iam ter que passar por mais uma redução, porque uma coisa é você viajar para o Uruguai, outra é você viajar para enfrentar o Toronto, lá no fim da América do Norte e tudo mais. Isso aí seria um grande problema, mas daria para fazer uma competição que tivesse um pouco menos de jogos, que fosse mais direta,
mas ao mesmo tempo mais interessante. E, enfim, é o que eu gostaria de ver, mas eu respeito quem é um pouco mais conservador nesse sentido. Fato é que a Conmebol está se mexendo, Felipe, para tentar tornar a Libertadores mais interessante. Cara, o Alejandro Domingues, o presidente da Conmebol, chegou a dizer no mês passado, no final do mês passado, em janeiro, que a porta estava aberta para os times da CONCACAF, que eles precisariam decidir entre eles lá como que isso seria feito, mas que ele vê com ótimos olhos a chegada desses times para justamente fortalecer ainda mais a Libertadores. Cara, assim, a gente já discutiu isso aqui. Eu acho que a Libertadores não deve acabar, cara. Acho que ela deve, como federação, a Conmebol deve cuidar da Libertadores um pouco melhor e tentar justamente esse movimento de fortalecer o nível, de subir o nível, de trazer equipes mais fortes e tudo mais. E assim, não é uma culpa do futebol brasileiro que a economia dos outros países aqui da América do Sul definhou nos últimos 10 anos, sabe? Porque assim, eu duvido que esse tipo de papo role na Champions League. Teve aquela ideia maluca do Florentino Pérez lá de criar a Superliga e tudo mais, que foi totalmente rechaçada pelos próprios torcedores dos times, dos grandes times europeus. Então, cara, eu acho loucura a gente questionar a Libertadores por todo o significado, toda a simbologia que ela tem. Eu acho ela muito importante, cara. Muito importante, ela tem que continuar. Acho que a chegada dos times da CONCACAF daria um molho diferente, mas aí seria aquela loucura do calendário de, sei lá, no fim de semana jogar contra o Fortaleza lá no Castelão e na quarta você ir pegar o Chivas Guadalajara no México, assim. Pô, essa é uma loucura. Aí no outro domingo você vai jogar com o Flamengo no Maracanã. Cara, essa é uma loucura absoluta, assim, pros times brasileiros. Mas, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Se os times da CONCACAF entrarem na Libertadores, certamente a questão monetária será afetada e a Libertadores pode valer até mais, né? Ter uma premiação maior e tudo mais atrativa pro mundo. Mas isso não vai resolver Enfim. com dois, né? Igual eles querem dois mexicanos e dois 4, né? americanos. E mais 2 por mérito, né? Acho, não, são dois. Pode ser 4 mexicanos, não? Aqui, ó, o plano prevê 2 vagas por confederação, uma por convite direto e outra por mérito. São 4. 2 e 2. Só isso. 2 para cada um. Não vai mudar quase nada. E de novo, não é questão de culpa de brasileiro. A questão que você citou é a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões nunca teve uma soberania de um país. Você teve sequência de títulos de um time do mesmo país, o Real Madrid, mas sempre enfrentando adversários em finais de países diferentes. Você nunca viu 6 anos numa Champions League sendo jogada por finais do mesmo país. Cara, de 15 até 23, 1, 2, 3, 4. O Real Madrid ganhou 5. Sim, mas ele jogou finais com quantos espanhóis? Ele jogou 2 vezes, acho que 2 vezes com o Atlético de Madrid, não? Então, uma ou duas? 2, né? 2014 Duas. e 2000. Exato, a todas as outras ele jogou contra times de outros continentes na final. Poderiam dar outros, jogou contra o Dortmund, jogou contra o Liverpool, jogou contra. Aqui a gente só joga entre a gente. Eu acho uma disparidade muito, muito diferente do que acontece na Liga dos Campeões. Mas muito diferente. Muito diferente. Isso aqui no Brasil começou a partir de 2019. Eu queria ver, vamos ver, no dia que, sei lá, voltar a ter uma final entre o Olímpia e o Peñarol, um time uruguaio e um time paraguaio. Isso não vai acontecer nunca mais, cara. Isso não é, assim, se você tem países que fazem, é diferente da Europa, que também você tem países que times jamais chegarão ao título, sei lá. Lógico. O Apoel não vai ganhar e tal. Mas já tem pelo menos ali uns 5 países que podem colocar o time deles na final. Aqui a gente só tem um. A Itália eu acho que não vai ter título nunca mais. Mas também. Mas levou a Internazionale para a final há 2 anos. Levou a Internazionale e chegou na final contra o PSG ano passado. Contra o City também. Então foram 2 então.
Então, assim, até a Itália, cara, que tá fudida, consegue colocar time na final. Aqui ninguém consegue mais. Assim, é que eu tenho uma maneira de enxergar o esporte de um jeito que eu só acho que ele só tem sentido a partir do senso de competição dele, assim. Se tudo é carta marcada, se tudo é favas contadas, perde-se pra mim a graça. A graça não como torcedor, porque se meu time estiver lá, aí é outra questão. Mas a graça como alguém que amante do esporte. A graça como alguém que quer ver competição, que gosta disso, que se apaixonou por isso. A gente não vê mais competição. A competição na Libertadores hoje são contra os brasileiros. Mas o Flamengo teve dificuldade contra 2 argentinos e passou. Entendeu? Então, ficou isso aqui, ó, de não passar. E continua passando, e vai passar esse ano de novo. E ano que vem vai passar de novo. Vai ficar assim, cara, de passar do Emelec, vai passar de novo. Não sei. E se não passar, chega o outro brasileiro e passa. Se o Flamengo não passa, pega o Corinthians que elimina. E aí você vê como é que um River chega numa final? O cara pega o Corinthians, aí pega o Palmeiras, pega o Flamengo. Para um desses ele vai cair. Porque são todos muito mais endinheirados. Então, assim, elencos muito mais caros. Então, eu, sinceramente, gostaria de uma... A gente vai acabar com isso, pô. E quando a Argentina dominava a Libertadores? Por que ninguém Mas a Argentina dominou em títulos seguidos, né? Numa era que o brasileiro dava menos importância para a Libertadores. O brasileiro não dava a mesma importância. E mais do que isso, você não teve 6 finais argentinas seguidas na Libertadores na história? Nunca. Nunca. Você tinha lá, o Boca ganhava, mas pegava o Palmeiras na final. Aí pegava... nunca foi como é hoje. Não é sobre títulos seguidos, é sobre finais consecutivas. Isso é muito estranho, cara. Pra mim. Até na Copa Asiática isso não acontece. Muito estranho. De 64 até 78, cara, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 títulos argentinos. Uma época que o Brasil não ligava. Não, o Brasil ganhou nesse meio aí. Não, mas Independente, Racing, nessa época e Boca. O Cruzeiro ganhou em 76. Nessa época, de 64 para frente, o Santos abandonou 3 Libertadores que ele tinha condição de jogar e não foi jogar para poder excursionar. Só para isso já começa a entender o que aconteceu. E outra, de novo, você não teve finais consecutivas argentinas. O argentino ganhava do Peñarol, que ganhava do Olímpia, que ganhava do Nacional. Você tinha embate, cara, entre países. Isso acabou. Acabou. Até 2018. É triste. Eu adoro a Libertadores. Mas assim, irmão, até 2018, o Filipão era o melhor técnico do Brasil. Foi campeão com o Palmeiras, melhor ataque, melhor defesa. Acabou, Felipe. Isso já fazem 8 anos. Eu acho que a gente não tem que ficar preso ao passado. A Libertadores está acabando o sentido de ser se continuar desse jeito. Na minha maneira de ver. Na minha maneira de enxergar. Mas enfim. Eu acho que é uma competição muito grande ainda. É muito grande pro torcedor, mas é uma competição pequena aos olhos do mundo. Ninguém se importa mais. Não. Que não, cara. Quem que vê na Europa Libertadores, Felipe? No máximo um joguinho da final. A galera assiste a final. É a final, cara. Porra, você assiste a final só da Champions League? Porra, a gente tem que pensar grande. Até quando a gente vai querer... Nos últimos anos eu tenho visto mais a final do que os outros jogos. Então, até quando? Mas é por uma escolha sua. Tem audiência, a audiência da Champions League no Brasil só aumenta. Cara, a gente tem que começar a parar de pensar pequeno. Começar a pensar grande. Temos temos grandes camisas aqui. Vamos criar a Champions League das Américas. Acho que essa é a solução. Contra o Inter Miami? Não, cara, vamos jogar contra o Messi. Esse é o rolê, não é a camisa do Inter Miami. Você vai jogar contra o Messi. Você vai jogar contra jogadores que chegam aqui no Brasil e têm algum certo protagonismo. Pelo menos times mais endinheirados. Você vai jogar contra times mexicanos, americanos também. Eu acho que hoje os únicos países que têm condição de tirar esse monopólio do time do Brasil são os times americanos e mexicanos. E não adianta você mandar. Não adianta você mandar
Não, tudo bem. Tudo bem. Agora, eu tenho certeza que eles são mais fortes que os times paraguaios, que os times bolivianos e que os Até times... 2 Libertadores atrás, o Olímpia sapecou o Flamengo do São Paulo. Mas isso acontece uma vez na vida e tá na morte, cara. E o Olímpia chegou onde? Perdeu pro Fluminense, né? Então, perdeu do Diniz. Grande clube, realmente. Tava bem, Realmente o Olímpia campeão, perdeu pô. pro Diniz. Grande clube. Campeão, caralho. Não. Porra. Título, enfim. Mas é isso, sei lá. Eu, sinceramente, acho que a Libertadores está indo parar num caminho que é triste. E é triste, sobretudo, por conta das economias locais. O Brasil não tem nada a ver com isso, mas eu acho que quem gera competição tem que olhar para isso. Não, eu achei do caralho. O Romuleira comenta aqui, ó. Melhor jogar contra o Miami do que contra o Achipato. É isso, cara. Cada jogo, cara, que você vê, assim, jogo de primeira fase de Libertadores, que cara, é brincadeira de mau gosto, assim. Você só vai porque tem a hora da Libertadores, porque você vai olhar o time, é piada, cara. Piada. Eu concordo, cara, eu concordo. Eu acho que dá pra gente pensar numa questão de fortalecer a Libertadores, mas eu sou contra acabar, velho. Acabar e criar outra competição, assim. Isso eu sou contra. Acho que dá pra gente unificar, sei lá, trazer os times americanos. Tudo bem, que o nome continue Libertadores, então isso é o de menos. Esporte, uma isso simbologia tá do bom. caralho da América do Sul. Se o problema é esse, se o problema é manter o nome, pra mim, menor problema. Eu só acho que o jeito que existe a competição hoje não pode continuar. Cara, e se a gente traz sei lá, 4 mexicanos, 4 americanos? Chega no final do ano, a final é Palmeiras e Flamengo. Não, aí você tentou ao menos. Aí você tentou ao menos. Mas não vai. Se você fizer isso, pode acontecer uma final Palmeiras e Flamengo, mas não vai acontecer uma final entre brasileiro durante 6 anos, entendeu? Só esse é o meu ponto. Enfim. Sei lá, cara. Eu acho a MLS fraca pra caralho. Mas é mais forte que o campeonato chileno. Você acha? Porra, não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Cara, você pegar o melhor jogador chileno o Chile aqui... acabou, né? A geração acabou, cara. O melhor jogador dos caras é o Pulgar, assim. Não. Brucutu. Bicho. Dementador de canelas. É isso.